chegando aí. Sejam bem-vindos, quem está chegando, Eduardo, Marielle. Que bom ter vocês aqui. Olá, Roberto, Clari. Sejam bem-vindos, gente. Hoje nós temos um tema muito especial nessa live. Hoje o tema realmente é um tema que vale a pena estar aqui comigo, vale a pena desligar agora a notificação de WhatsApp, pegar um papel, uma caneta e sentar do lado do celular para anotar, porque eu preparei muito conteúdo para você sobre um tema que eu aí considero um tanto que polêmico, é considerado polêmico porque é desafiador para a maioria das pessoas, que é feedback. Então quem tá aqui comigo, fica comigo, envia essa live aí para mais pessoas que sabem que tem o desafio de cobrar resultado, de falar o que pensa, que tá do lado aí da equipe e que precisa corrigir uma conduta, corrigir um comportamento, e aí as pessoas às vezes levam pro lado pessoal, entendem as coisas erradas, se magoam, aí você como líder não sabe o que fazer. Esse tema dá um aulão, e por receber muitos directs, por receber muitas mensagens de líderes aí pedindo o que fazer, como conduzir as situações quando o colaborador aí não está entregando o resultado, quando o colaborador aí não está com um comportamento, uma conduta, uma atitude positiva no trabalho, o que o líder pode fazer, como o líder pode intervir. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Que alegria ter todos vocês aí, me deixem o seu oizinho aqui embaixo, me digam da onde que vocês estão falando. Oi Fê, oi Fábio, oi Rodolfo, que bom te ter aí, equipe na área. Marciano chegando, muito bom contar com a presença de todos vocês. Oi Caetano, Wilson, oi Lia, que bom ter vocês aqui. Sobre feedback, então, justamente por eu receber essa dúvida da maioria das pessoas, como agir, o que fazer e por que sim, o feedback é uma das melhores ferramentas para o desenvolvimento da equipe, para o desenvolvimento do teu time. Por que o feedback vai fazer com que as pessoas cresçam e se desenvolvam? Nessa live é isso que você vai aprender, a forma certa, o time certo de você dar um feedback, de você intervir e como falar para ter sucesso e não fazer com que as pessoas fiquem dodói, como muitas vezes acontece, né? Nick, seja bem-vindo. Eduardo de Charqueadas, que bom te ter aqui, Eduardo, seja muito bem-vindo. Deem coração aqui nessa live, pessoal, vou adorar receber a interação de vocês. Depois, se eu conseguir, eu vou puxar aqui uma das perguntinhas bem bacanas que me deixaram hoje nos stories também sobre esse tema e que eu acredito que pode vir a contribuir aí com vocês também. E se vocês tiverem dúvidas, vão escrevendo aqui embaixo nos comentários também e vamos interagir juntos, porque a gente está crescendo de forma unida aqui, que esse tema, assim como todos os outros que eu trouxe até aqui, possa vir a contribuir com o teu desenvolvimento como líder, como gestora, enfim, como empresária, empreendedora, autônoma e que tem uma equipe. Sejam todos bem-vindos. Essa live tem esse tema e está precedendo, antecedeu algumas lives onde eu já tratei do tema junto com especialistas, inclusive como Eduardo Teva, falando sobre liderança e gestão. Estive também junto com a Caroline Calaça falando como é possível reinventar os negócios nesse cenário de crise. Nessa segunda-feira estive junto com a Fernanda Toqueto falando sobre carreira. Estive em algumas lives sozinha já contando a minha história, o porquê que eu estou fazendo isso, porquê que eu desenvolvo líderes, o que me habilita a estar aqui com vocês. E nessa jornada, até aqui desenvolvendo líderes, gestores, estando ao lado de quem está aí no dia a dia com o colaborador e que tem essas dores de precisar dar retorno para as pessoas e não saber como conduzir uma conversa difícil, aquelas conversas que a gente considera de estômago, porque envolve todo um emocional para conseguir corrigir uma conduta, nortear um comportamento. Levando tudo isso em consideração é que eu trouxe esse tema
Então, para essa nossa aula de hoje, peguem um papel, peguem uma caneta, deixem as suas dúvidas aí no comentário para nós interagirmos juntos. Se vocês quiserem enviar para mais pessoas do seu time essa live, tenho certeza que pode contribuir muito também. Muita gratidão a todos que estão aí. O que é então, começando do princípio, né? Nós falamos, o foco maior da live é como dar feedback, né? Por que o feedback é a melhor ferramenta de desenvolvimento do time, mas vamos começar falando o que é, na verdade, o feedback. Muito se fala, mas o que é então o resumo? Numa palavra apenas, feedback, do significado dele. É retorno. É um retorno que você dá para o teu colaborador, para a pessoa, sobre uma conduta, sobre uma ação, tanto se está sendo feito de forma correta ou não. Então, o retorno, uma devolutiva que você dá para a pessoa e que possibilita nortear as consequências daquela ação da pessoa. Então, o feedback é essa ação de devolutiva, de retorno para orientar, nortear o comportamento aí da tua equipe. Basicamente é isso. Bem-vindo aí, Claudiomir. Jader, muito bem, que bom tê-los aqui. E levando isso em consideração, o fato de ser um retorno, uma devolutiva, a gente vê muitas derivações também com o uso do termo feedback. Muitas derivações como crítica, é uma derivação do feedback. A gente vê como o feedback positivo, o feedback negativo, o feedback corretivo, o feedback construtivo. A gente vê também como uma própria derivação, o reconhecimento, não deixa de ser um feedback também. Então é feito o feedback tanto para validar o que é bem feito, na forma de elogio, quanto para corrigir aquilo que está sendo feito errado, aí pelo teu time, pela tua equipe, pelas pessoas que trabalham contigo. Em ambos os casos, se usa o feedback. Só que na maioria dos casos, a derivação que mais vem em mente aí das pessoas quando a gente fala em feedback é aquele termo derivado do feedback. Vocês já ouviram aí? A equipe alguma vez já usou esse termo como querendo se referir ao feedback como feedback. Feedback porque ferra, porque aí vem bomba, porque aí eu fiz alguma coisa errada e agora vão me descascar. Na verdade, é essa a impressão que a maioria das pessoas tem quando nós falamos em feedback. Um feedback, um retorno, vai me ferrar, vou levar uma mijada agora da chefia. Existe essa interpretação. Me coloquem aí nos comentários se vocês já ouviram também essa derivação de feedback para algo mais pesado, como esse termo que eu usei. Eu não gosto muito de usar palavrão, mas essa é a verdade que a maioria das pessoas usa quando se refere a feedback. Já acha que tá ferrando mesmo com a pessoa. E por que isso acontece? Porque muitas pessoas elas têm medo quando o seu gestor, quando o seu líder chama para uma conversa. Elas simplesmente têm medo porque elas acham que é uma bomba, porque geralmente quando é chamado para uma conversa é porque aconteceu algum problema. Quando chama para uma conversa é porque aconteceu alguma coisa grave e o teu chefe, o gestor, vai descascar a pessoa. Então, tudo que é relacionado a um retorno, a um feedback, tem uma conotação já negativa nas pessoas, porque se cria uma impressão que elas vão ser julgadas, que elas vão ser xingadas, que elas vão ser recriminadas, corrigidas por alguma coisa errada. Então já se cria uma resistência com a própria palavra. E isso tudo porque é cultural, porque as pessoas não estão acostumadas a dar feedback. Nós, desde pequenos, não fomos acostumados a falar as coisas que nos incomodam. E isso reflete também nessa dificuldade que existe no mundo do trabalho, em colaboradores que não aceitam o feedback e líderes que têm muita dificuldade para dar feedback. Porque o feedback é difícil de ambos os lados, tanto por parte de quem está dando feedback, que precisa encarar um emocional, um confronto interno muito grande para falar o que precisa ser dito para a pessoa, e eu já vou falar o porquê que isso acontece,
quanto também do outro lado para quem está recebendo, porque se cria na maioria das vezes uma barreira e a pessoa se fecha, porque ela entende que está sendo julgada, porque ela entende que, enfim, a pessoa está colocando ela para baixo e já remete ao fato de nunca ter reconhecimento, apenas elogios. Então já existe essa dificuldade porque é cultural, porque nós não fomos acostumados a falar as coisas que nos incomodam. E isso nós também, vocês me deixem aqui nos comentários se isso não acontece quando vocês vão em alguma empresa, um restaurante, por exemplo, e vocês não gostam lá do buffet, vocês não gostam lá do ambiente. Ao invés de chegar até a direção e comunicar que vocês não gostaram daquele buffet, que teve alguma coisa que incomodou, o que acontece? A gente se cala e simplesmente não vai mais. É ou não é verdade que isso acontece? A gente não tem a cultura de dar feedback e falar as coisas que nos incomodam para talvez ter melhora da outra parte. Então isso é cultural. E aí também o que nos impede muitas vezes, o que impede o líder muitas vezes de dar feedback é que as pessoas ficam dodói. As pessoas ficam magoadas, as pessoas ficam de cara, as pessoas ficam emburradas 2, 3 dias depois de um feedback. É ou não é verdade? Só que o que eu quero que você entenda aqui nessa live hoje, que seja a grande chave de transformação para fazer valer a pena esse tempo que vocês estão aqui comigo, é que é só passando pelo processo de dodói, é só passando por esse desconforto que as pessoas crescem. É nesse desconforto que as pessoas evoluem, que o teu colaborador vai crescer. O elogio, o reconhecimento é fundamental. Ele faz parte da pirâmide de Maslow, é uma das nossas necessidades humanas básicas. Mas o que vai fazer crescer, o que vai desenvolver aí o teu time, são os feedbacks. É esse desconforto do que ele pode melhorar aí como colaborador. Então entenda, líder, que o desconforto, esse processo do dodói vai fazer parte do crescimento aí das pessoas. Mas você precisa entender e saber como fazer isso, para que de fato você não entre no lado pessoal aí do teu colaborador e ofenda e humilhe quando você coloca aí uma conduta ou um comportamento que precisa ser melhorado. O Jader está dizendo aqui, o óbvio precisa ser dito, tem que ser dito. Às vezes até desenhado, né, Jader? E isso vem muito ao encontro desse tema do feedback, porque às vezes, na maioria das vezes, o que está muito óbvio na cabeça do líder, uma conduta que para ele é muito óbvia que tem que ser feita, um comportamento lá dentro da empresa, para o colaborador não está óbvio assim. Se estivesse, ele estaria fazendo. Então, o óbvio tem que ser dito e tem que ser dito através do feedback. É por isso que esse tema é tão relevante e que bom ter todos vocês aqui. Fran, seja muito bem-vinda. Carlos, bem-vindo também. Então, o feedback é ponto número 1 para você anotar, para você ter isso claro. O processo de crescimento gera dor, gera desconforto. É isso que o feedback vai trazer. Mas com a técnica que você vai aprender aqui nessa live, que eu vou te ensinar, vai ficar muito mais fácil fazer isso. E é papel do líder, é papel da liderança sempre reconhecer as coisas que estão indo bem, que o funcionário está fazendo bem e mostrar para ele onde que ele deve melhorar. Porque nós não somos auto-orientados, nós não sabemos, nós temos pontos cegos. De acordo com aquilo que nós vivemos, de acordo com aquilo que nós aprendemos, muitas vezes nós entendemos estar indo bem no trabalho. Só que se o líder não chega e não corrige uma conduta, um comportamento, uma ação, talvez o fato de um colaborador estar sendo muito negativo, ele não está se dando conta que ele está sendo muito negativo. Se tu como líder não chegar a intervir e falar isso para ele, ele não vai perceber, não é óbvio para ele. Então é tua responsabilidade mostrar para o colaborador o que ele está fazendo bem e o que ele precisa melhorar. Eu gosto muito de trazer analogias para facilitar o entendimento. Eu até deixei separadinho aqui isso para vocês entenderem melhor o efeito do feedback.
Quando você, como líder, como gestor, como empresário, como empreendedor, não dá feedback aí para quem faz parte da tua equipe, para os teus funcionários, é como se eles estivessem trabalhando assim, ó. Exatamente assim. É como se eles estivessem trabalhando vendados, com uma venda nos olhos. Eles não sabem se eles estão indo bem, eles não sabem onde que eles têm que melhorar. Eles pressupõem, na maioria das vezes, que estão ótimos, super engajados, são os melhores funcionários da empresa e você tá aí puto da cara porque ele não tá entregando o resultado, não tá trazendo retorno, não é aquilo que você havia combinado com ele, só que para ele está tudo certo. De quem é a responsabilidade de tirar a venda dos olhos do colaborador e fazer ele enxergar onde e como ele pode melhorar? Me escrevam aí nos comentários de quem é essa responsabilidade. Mostrar onde ele está indo bem e aonde ele precisa melhorar como funcionário, como colaborador. Quero ver se vocês já deduzem de quem é essa responsabilidade de mostrar isso para o colaborador. Alguém diz aí, quem acha que é o líder? Que é do líder essa responsabilidade? Me digam aí se é do líder, sim ou não, essa responsabilidade. Isso, é do líder, muito bem. E aí, por que é tão difícil, tanto para os dois lados? Muito bem, Fran, muito bem. SLB Advogados, Canto Dari, muito bem, Fê. Tem um pequeno delay entre a pergunta e essa resposta de vocês. Que bom que vocês estão respondendo. Ótimo, estão aqui comigo, muito bem. Então agora, por que existe essa dificuldade tão grande, tanto por parte do líder, do gestor, quanto do funcionário em dar o feedback e receber o feedback? Porque ele tem um caráter muito emocional. Olha só, pessoal, o feedback, ele afeta muito as crenças, as nossas crenças pessoais. E a maioria das pessoas, eu tô falando aqui, a maioria das pessoas, elas têm uma crença muito forte de serem amadas. A maioria das pessoas, elas buscam aprovação, elas querem ser amadas pelas outras pessoas. E quando elas se deparam com uma situação com um liderado que exige que elas tenham um posicionamento mais firme, que elas deduzem que ele não vai gostar, que vai ser difícil aquela conversa, elas já inconscientemente entendem que não vão ser amadas, que não vão ser aprovadas, que vão magoar aquela pessoa, que aquela pessoa vai ficar triste. E aí acontece uma autossabotagem, as pessoas evitam. Aí o líder faz o máximo, tenta de tudo para evitar ter aquela conversa difícil com o colaborador, porque existe aquela crença interna e inconsciente de rejeição, de magoar outra pessoa e por isso ele ser rejeitado. Isso é muito forte. E aí o líder encontra desculpas como falta de tempo, muito trabalho, não tenho como dar feedback agora para as pessoas porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo fazer isso, eu não sei como falar. Então, inconscientemente, o líder vai se sabotando, encontrando desculpas para não entrar em ação, não dar feedback por conta de várias crenças. Tem um caráter muito emocional o feedback. Isso é muito forte. Então, tanto do lado do líder, que precisa criar esse confronto, enfrentar essa situação de frente aí, dizer aquilo que não tá bom para o colaborador, quanto do outro lado, né? Para quem tá recebendo, que já vem com uma barreira por conta de ter uma cultura onde só se dá feedback quando o problema acontece. E ao passo que também, né, na mesma medida, todo esse caráter emocional que envolve o feedback, tem também outras crenças por trás, não só de ser amado, mas também aquelas, e me confirmem aí nos comentários se vocês concordam com isso, aquelas crenças de líderes que dizem assim, não, mas se eu reconhecer eu vou estragar esse funcionário. Se eu elogiar, ele vai aí me pedir um aumento. É melhor eu nem elogiar, eu nem vou reconhecer, senão eu só estrago eles. Eu só reconheci e pronto. Parou de entregar resultado, parou de bater a meta. Vocês já ouviram isso alguma vez?
de chefes, porque quem pensa assim, quem tem esse tipo de crença é chefe, né? Não é líder. Então os líderes, eles, ao pensar assim, até essas crenças negativas, essas mentiras que eles se contam, eles evitam dar feedback para as pessoas da sua equipe. Aí as pessoas da equipe também se disciplinam, porque são um reflexo deles, então eles se disciplinam a evitar, ao falar aquelas coisas que incomodam. E o que se cria no clima e na cultura da empresa? O que a gente chama de harmonia artificial. Uma impressão de que todas as pessoas estão fazendo de conta que as coisas estão indo bem, mas na verdade não estão. Então, quando o líder evita dar feedback, se cria uma cultura de harmonia artificial. As pessoas só estão fazendo conta que estão bem, que estão engajadas, que estão felizes, mas no fundo tem muita coisa incomodando e elas não se sentem confortáveis aí para expor e falar. E a importância do feedback também é que todos nós temos muitas falhas ao longo do processo, na execução de como a gente está fazendo o nosso trabalho, como a gente está fazendo as coisas. E a melhor arma para as pessoas perceberem se elas estão no caminho certo ou não é justamente o feedback. É a melhor arma para orientar a pessoa, para dar direção para ela, para dizer é esse o caminho ou não é esse o caminho, é para esse lado, não é para esse que tu está indo. As pessoas, como eu disse, elas não têm essa auto-orientação, elas têm muitos pontos cegos e elas precisam sim saber serem orientadas. Sem falar que também o próprio feedback é ele quem sustenta a cultura da empresa. É ele quem reforça a cultura, quem nutre a cultura, é ele quem de fato desenvolve e faz criar o jeito certo da empresa funcionar. Então é só através de fato de feedback que tudo isso acontece, é por isso que é tão importante desenvolver essa habilidade. Existe uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora que eu acredito que mais representa aí o que é feedback, que é a do quente ou frio. Eu acredito que todos vocês, quando foram crianças, ou se vocês têm filhos aí, brincam ou já brincaram daquela brincadeira onde você esconde algum objeto e aí a outra pessoa vai te dizer, uma pessoa esconde um objeto e aí quando você vai procurar, aquela pessoa vai te dizendo se você está quente, significa que está próximo daquele local onde foi escondido. E se está frio, significa que está longe daquele local onde o objeto está. E é a mesma coisa com o feedback, é a mesma coisa. Pare e reflete sobre essa analogia. Quando você tem um colaborador e você dá um feedback para ele, você está dizendo se ele está quente, ou seja, próximo da meta, próximo do que a empresa está esperando dele em termos de comportamento e conduta. Agora, quando você aponta para o colaborador e diz que está frio, na brincadeira do quente ou frio, é porque ele está muito distante da meta, é porque está muito distante daquilo que é esperado por ele. Então, a melhor analogia do feedback é essa. Quente ou frio, você precisa dizer para a pessoa se está pelando, está próximo, está bem pertinho da meta ou se está quase um iceberg. Não é isso que a empresa quer de ti, não é isso que nós estamos esperando de ti, não é esse o comportamento que nós precisamos na tua conduta. Então essa é a melhor analogia que representa. E quando Luana dar um feedback então? Eu recebo muitas vezes essa pergunta, quando? Eu sempre digo que é como pão. O feedback é como pão. Quanto mais quentinho ele tiver, melhor. Quanto mais recente for, melhor. Não dá para deixar tanto positivamente quanto negativamente passar muito tempo para dar essa devolutiva para o colaborador. Quanto antes você verificar, principalmente um elogio, precisa ser autêntico. O elogio não pode ser forçado, porque senão a pessoa sente e nem considera. Então, quanto mais autêntico e na hora for esse feedback positivo, melhor a pessoa vai aceitar. Quanto mais quentinho for. E aí também o negativo, assimila aí as suas emoções conforme for a situação e chama logo a pessoa. Não deixa um comportamento errado para dar um retorno uma vez por mês. Naquela reunião mensal
abraçar todo mundo e corrigir aquela conduta, aquela ação que eu vi do meu colaborador há 15 dias, há 20 dias, há um mês atrás. Não adianta mais, até lá a pessoa já esqueceu e vai negar que ela fez aquilo que você está apontando. Então o feedback tem que acontecer no ato. Quanto antes você agir, melhor será, mais autêntico será também. E aí também a pergunta agora, quando então dar feedback? Sempre! Gente, anotem isso, quando dar feedback? Sempre! Desde quando o trabalho é ruim, desde quando ele é péssimo, desde quando ele é médio, desde quando ele é bom, desde quando ele é excelente. Sempre deem feedback, porque quando ele está péssimo e ruim, aí você norteia e diz ok, onde deve ser melhorado. Quando ele está bom e ótimo, você valida, você reforça as ações que estão sendo feitas para que a pessoa se empolgue, se motive a continuar e sirva também de inspiração para o resto das pessoas da equipe continuar a fazer aquela ação também. Então precisa ser na hora, frequente, constante, tanto de forma negativa quanto positiva. E agora, como dar então? Qual é a melhor forma de dar feedback? Tem muitas técnicas, tem muitas na hora, e agora que estamos distantes fisicamente, o impacto é o mesmo. Agora que estamos distantes, com certeza, Fran, independente da distância, porque o feedback, a distância não é um motivo para evitar dar feedback. Se for pessoalmente, muitas coisas olho no olho, dependendo do assunto que for, é importante, mas não impede que seja feito pela distância, porque hoje tem videoconferência, né? Tem um Zoom, tem o telefone que você pega e faz uma chamada de vídeo, pode ser feito em ligação, feedback a todo momento por qualquer meio, menos mensagem de texto, porque aí existem muitas interpretações por trás, né? Você pode estar enviando com uma interpretação e a pessoa que recebe e lê interpreta de outra forma. Então, quanto mais for assim, se for em vídeo, faça uma chamada de vídeo mesmo à distância. Isso já vai resolver muita coisa. E agora, qual a forma certa de dar um feedback? Existem muitas maneiras, tem aí pessoas que ensinam a dar feedback sanduíche. Eu, inclusive, tenho vídeos em que eu falo do feedback sanduíche, mas por essa prática, por esse tempo estando do lado de líderes, acompanhando muitas equipes, eu tenho percebido que existe um método, um meio que é o mais eficiente. Existe esse que eu quero apresentar e ensinar aqui para vocês hoje, é o que eu realmente traz resultado, se torna eficaz e gera mudança, gera ação no final, porque isso é muito importante. Depois eu vou falar sobre isso no método, mas quando você tem esse momento com o teu colaborador, não é um bate-papo. Um feedback não pode ser uma conversa final onde teve um bate-papo e a pessoa não mudou nada, não saiu com um plano de ação para fazer diferente. Isso não pode acontecer. A pessoa tem que sair com um plano de ação a cada feedback que você dá. Então a minha equipe, que é maravilhosa, preparou aqui um arquivinho para eu compartilhar com vocês. Deixa eu procurar aqui. Aqui ele. Isso. Só que eu vou precisar desativar os comentários um pouquinho para vocês enxergarem. Aí depois vocês comentem de novo, ó. Esse para mim é o melhor método, é o que mais funciona aí para dar feedback para a equipe, que se chama SCI. Como é que é? Você precisa falar por que é SCI. Pelo acrônimo aí das siglas. Você fala a situação, o comportamento e o impacto que aquele comportamento teve no ambiente. Vou dar um exemplo disso. Há pouco tempo atrás eu fui acompanhar uma clínica odontológica que eu dou treinamentos, que eu faço acompanhamento e eu desenvolvo a liderança daquele odontólogo, daquele gestor. E ao chegar na clínica, eu aguardei lá na recepção até que ele me atendesse e eu pude estar presente lá com a secretária que fazia as suas coisas. E tocou o telefone, ela atendeu o telefone e disse alô, de uma forma bem ríspida e seca, atendendo o paciente. Só que eu sabia que ela já tinha sido treinada, inclusive, para um atendimento bem diferenciado.
gerenciado com um processo para atender o telefone, inclusive de forma simpática, de forma aberta, à disposição para receber o cliente, e não daquela forma como ela estava atendendo. Então, ao entrar na sala, depois de fazer um contexto aí positivo com o doutor, saber como estava, como é que estavam as coisas, eu falei para ele: olha, eu preciso te colocar uma situação. Hoje que eu cheguei aqui na clínica e comecei, situação. Eu estava aguardando aí para ser atendida para nossa conversa, e a secretária atendeu o telefone de uma forma bem seca, bem ríspida. Ela não atendeu conforme o processo que foi orientado, que foi já treinado, que foi passado para que ela atendesse. Eu sei que esse comportamento aí passa para o comportamento. Esse comportamento fechado dela, ríspido, não é aquele que é esperado aí pela clínica agora, porque isso tem um impacto negativo para o cliente, que passa a ver aí o consultório com uma má impressão, né? Tudo que nós queremos é justamente que o cliente seja bem recebido, seja acolhido, perceba o quanto se está feliz em recebê-lo, e ao simplesmente atender o telefone com um alô, já criou um bloqueio e uma impressão negativa. E qual é o custo disso, de perder talvez um cliente e ele ir lá na concorrência para ser atendido, já que ele recebeu aí um tratamento tão ruim por telefone? Então, eu coloquei a situação, coloquei o comportamento e coloquei o impacto negativo que isso gerou. E aí, por fim, eu fiz a pergunta: e o que tu decide fazer agora com isso? Agora que eu te deixei a par dessa situação. E aí ele me disse: bom, de fato, então eu vou realmente me reunir todas as meninas, vou colocar de novo aquele processo de atendimento que a gente criou juntos, vou reforçar para elas a importância de cuidar do atendimento, que isso faz toda a diferença aí para o negócio, e depois eu vou dar um feedback individual para ela. Vocês perceberam a diferença que tem esse script para dar feedback? Primeiro você faz um contexto positivo com a pessoa, né? Justamente porque nesse momento do contexto positivo é que quebra aquela barreira do julgamento, daquela impressão fechada que as pessoas já têm de ser julgadas. Então, quando você faz um contexto positivo: e aí, fulano, como é que tá o trabalho? Como é que estão indo as coisas? O que tu tá vendo ali com relação à equipe, com relação à empresa? Como é que tu tá te sentindo? Faz um contexto positivo, coloca à disposição: olha, eu sou teu líder, nesse momento é minha responsabilidade te ajudar a melhorar, e é por isso que eu te chamei aqui para essa nossa conversa. Aí fala da situação com especificidade. O feedback eficaz é aquele que é factual, que vai direto no fato, não fica em devaneios criando situações. Você tem que trazer fatos específicos das situações que aconteceram para as pessoas entenderem e internalizarem a situação. Traz a situação, fala do comportamento que a pessoa precisa melhorar, seja falta de engajamento, teu descomprometimento, sempre o comportamento. Nunca fale da pessoa, não fale o que a pessoa é, mas sim o que a pessoa fez. Se você tem que dar um feedback para quem é desorganizado, aí, por exemplo, tem toda uma mesa bagunçada, pega as coisas e deixa tudo atirado aí na sala, você tem que chegar e corrigir ele. Nunca diga você é desorganizado. A tua mesa está desorganizada. Tu tem ações que fazem com que as coisas ficam todas bagunçadas e isso atrapalha o andamento dos serviços. Quando você fala do comportamento e não da pessoa em si, você separa e não faz com que ela interprete e leve para o lado pessoal. Então nunca, isso é regra do feedback, não separa a pessoa do seu comportamento. Ela não é aquilo que ela faz. Muitas vezes a pessoa pode ter uma atitude grosseira, uma atitude ríspida, mas nem por isso ela é uma pessoa grossa, ela é ríspida, ela não é assim, ela só teve uma atitude ríspida ou grossa. Então, no momento do feedback, do comportamento, sempre leva a situação e depois essa ação que ela teve que passou a impressão negativa. E por fim, fala sempre do impacto negativo que isso gerou. De como isso te fez sentir aí como líder, como isso fez sentir as pessoas da equipe, para que ela entenda o impacto que isso representa para
equipe, para a empresa também. E no final, gente, muito importante essa parte, é fundamental do feedback. Plano de ação. Feedback não é bater papo, é um plano de ação. Eu vejo muito líder me contando que teve aí, desenvolveu um feedback com o colaborador, e aí eu chego e pergunto, e no final, como é que ficou o final? Ele saiu bem feliz, deu tudo certo, a gente se acertou, foi bem legal. Tá, mas e as ações? Quais foram as ações? O que ficou combinado para ele fazer? Na verdade não ficou muito claro o que foi combinado, não. Gente, um feedback tem que ter clareza de ações, tem que ter um acordo, um pacto de mudança no final da conversa. Só que o pulo do gato tá aqui, ó, prestem bem atenção nisso. Não são vocês, como líderes, como gestores, que vão dizer o que a pessoa tem que fazer. Depois de colocar a situação, o comportamento e o impacto negativo daquele comportamento no ambiente, você vai perguntar para a pessoa: e o que tu está disposto a fazer daqui para frente, agora que tu sabe de tudo isso? O que tu está disposto a fazer de diferente? O que tu acha que tu pode mudar daqui para frente, considerando tudo isso que eu te falei até agora? Deixa que a pessoa construa as suas ações, porque quando ela traz essa construção das ações que ela vai tomar, ela se compromete mais. Não é você que está dizendo, é ela que está dizendo que vai fazer isso. Então tem um comprometimento muito maior. Você até pode ter, na cabeça algumas coisas que a pessoa deveria fazer, mas você coloca isso como forma de pergunta. E se você fizesse isso e isso daqui pra frente, o que tu acha? Faz sentido pra ti fazer isso e isso daqui pra frente para melhorar? Coloca isso como forma de pergunta, não de forma imperativa, impondo as novas ações que a pessoa tem que fazer. Isso gera um comprometimento muito maior. Então esse método, essa ferramenta, essa contextualização aí do feedback traz muito resultado. Eu garanto para vocês que pode ajudar muito aí levar clareza para vocês e segurança nos feedbacks, tanto positivos. O positivo é muito mais fácil, porque tu vai chegar para a pessoa, vai colocar só a situação, é mais espontâneo. Nossa, eu vi que tu fechou uma venda, tu conseguiu agregar aí mais produtos na venda, tu te mostrou super, falei da situação, tô falando do comportamento. Você mostrou aberto, você mostrou disposto a ouvir o cliente, tu usou o que ele falou para vender. Isso foi muito show, teve um impacto bem legal aqui no nosso resultado e é bem isso que a gente está precisando para a empresa. Um elogio é bem mais fácil, só se fala a situação, comportamento, impacto, valida, dá os parabéns, tá show, continua. Agora, um corretivo, quando você precisa corrigir um comportamento, precisa ter um contexto positivo, Comece esse contexto positivo justamente para a pessoa quebrar a barreira. E a melhor forma é você deixar claro para a pessoa que é o teu papel como líder, ajudar a fazer ela perceber onde que ela pode melhorar. A melhor forma de quebrar a barreira é com esse discurso. É o meu papel te ajudar a perceber onde que tu quer melhorar. Inclusive, você pode deixar claro isso para a pessoa. E quando eu não fizer mais isso, significa que eu desisti de você. Significa que eu já perdi as esperanças em você. Se eu tô aqui fazendo isso contigo é porque eu acredito que tu pode mudar. É porque eu acredito que tu pode fazer diferente. Se eu não acreditasse, eu nem estaria investindo esse tempo aqui, te falando essas coisas, te dando esse retorno aí para tua evolução. Então deixa claro isso também para já ir educando aí as pessoas a receberem feedback. Porque lembra que eu falei, nem o líder está pronto e está acostumado a dar feedback e nem o colaborador não está acostumado. Não é da nossa cultura. A gente precisa começar a criar isso para se fortalecer como equipe, é fundamental. E aí, por parte do colaborador, precisa ter essa aceitação em receber feedback também, entendendo que é para o crescimento dele, não rebatendo aquilo que o gestor está dizendo. Desde o comecinho, aí você como líder pode deixar claro isso. Você não precisa me dar retorno, só espero que você ouça
e repense depois sobre tudo isso que eu tô falando, porque feedback não é para ficar na defensiva, para a pessoa ficar se defendendo e dizer não, isso que tu tá falando não é verdade. Feedback tem que ser recebido e agradecido, porque se há um investimento de tempo sendo dado uma direção, um norte para o colaborador, é porque o líder realmente acredita nele e na mudança dele. Então só precisa ser recebido e agradecido, jamais rebatido. Então isso tem que ser uma cultura tanto do colaborador quanto do líder em dar feedback. Tá fazendo sentido para vocês aí, pessoal? Vou ativar aqui os comentários para entender se tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando. Me deixem aí nos comentários se vocês acreditam que isso que eu tô falando faz sentido, é isso que acontece, esse feedback, o SCI, situação, comportamento, impacto, pode vir a contribuir com vocês aí na liderança de vocês. Se sim, me deixem um sinal aí que eu vou entender que tá valendo a pena esse momento aqui junto. Ótimo, muito bem, que bom que sim. Tem mais um detalhe, pessoal, que é muito importante. Muito importante também aqui desse modelo, vou desativar aqui de novo os comentários. Esse modelinho, depois que você fez o plano de ação, você precisa anotar a data que você conversou com aquele colaborador e combinar qual será o próximo dia que vocês vão conversar, tá? Esse acordo de tempo tem que ficar combinado entre vocês, para que ele se comprometa ainda mais e para que você como líder possa fazer o acompanhamento, porque você não é só fazer o plano de ação, você precisa acompanhar. Por isso que feedback precisa estar na agenda do líder. Feedback é a ferramenta de desenvolvimento, precisa de tempo do líder investido aí. Então, depois de você falar o contexto positivo, a situação, o comportamento, o impacto, fazer com ele o plano de ação, ele precisa ter anotado quais são os comportamentos que ele se comprometeu. Você pega uma folha, uma caneta, entrega para ele, pede para ele escrever tudo isso. Você escreve também e você coloca a data do dia que você deu o feedback e qual é a próxima data que vocês vão ter uma nova conversa para o líder ver se ele melhorou, se ele colocou em prática aquelas ações, se houve de fato a mudança. Feedback tem que ter mudança, tem que ter ação, senão não adianta nada e é tempo perdido, tá? Então isso é fundamental, tanto o colaborador quanto o líder tem que ter anotado o período, dentro de 15 dias, dentro de um mês, quanto tempo, mas que não passe de um mês, pelo menos 30 dias ali, para ter esse novo acompanhamento, de chamar o colaborador, de validar, reforçar, elogiar aquilo que ele mudou e corrigir aquilo que ele se determinou a fazer, mas que talvez ainda não esteja aí contente ou como você como líder entende que deveria ser. E pessoal, existem muitas variáveis aí na abordagem de um feedback que vale considerar. Inclusive tem uma perguntinha, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, ó. Essa pergunta do Thales, essa pergunta o Thales me fez hoje. Como fazer com que o liderado tenha maturidade em escutar uma crítica construtiva? Maturidade do colaborador. Isso é uma variável que o líder precisa entender quando ele dá feedback. Eu trouxe para vocês, inclusive, essa outra imagem aqui, aqui ela, para vocês entenderem isso da maturidade, só que agora com a perguntinha talvez eu tenha que fechar. Isso, fechei. Essa imagem ela representa também o nível de maturidade aí dos funcionários. Bem rapidinho, porque também eu olhei agora para o nosso tempo e a gente já passou com 45 minutos. Mas é fundamental que você entenda isso e eu vou entregar isso muito detalhado junto com as outras variáveis lá na Maratona do Líder. Tá ficando show, gente, essa maratona realmente tá imperdível. Mas aqui, voltando o foco para essa variável que é fundamental você se atentar como líder quando vai dar um feedback aí para tua equipe. Existem 4 níveis de maturidade dos funcionários aí na tua empresa. Existe o M1, que eu me refiro à maturidade 1, que a gente faz uma analogia ao crescimento de uma pessoa.
O nível de maturidade da equipe, a gente faz uma analogia ao nível de crescimento de uma pessoa. O M1, a maturidade 1, a gente considera os funcionários bebês. O que são os bebês? Os bebês choram, os bebês têm 100% de dependência do pai e da mãe. Eles precisam estar o tempo todo ali buscando alimento, dependência. Eles não conseguem sobreviver sozinhos. Eles estavam numa barriga durante 9 meses, caíram num outro plano, eles choram, eles estranham, eles têm dependência, eles não sabem se virar sozinhos. Então esse é o nível de maturidade 1 do teu colaborador, que é aquele que está entrando na empresa. Para ele tudo é novo, ele precisa sempre da dependência de alguém. E aí você como líder tem que liderar ele de uma forma mais diretiva, dizer é assim que se faz as coisas, você tem que fazer isso, isso e isso, é assim que se faz. Um colaborador que está chegando, você não pede opinião, por exemplo, porque ele não sabe, para ele é tudo novo, ele está caindo de paraquedas, ele só chora, assim como o bebê, tudo é difícil para ele. Então esse nível de colaborador, o 1, você tem que ser mais interativo, dar a direção para ele. O nível 2 de maturidade representa a criança. O que é uma criança? A criança ela já consegue se virar mais sozinha do que o bebê, mas você ainda precisa supervisionar ela, você precisa acompanhar ela, você precisa estar do ladinho dela fazendo as coisas. Então o nível 2 de maturidade, que é a criança, exige muito treinamento do líder. É por que fazer, como fazer, por que fazer, como fazer, repetidamente, várias vezes, para que a pessoa vá internalizando e entendendo a sua conduta. Aí, da criança, passa para o nível de maturidade 3, que aí a gente considera no 3, depois da criança, é o adolescente. Como é que é um adolescente? O adolescente tem mais liberdade para fazer as coisas, muito mais do que a criança. Ele já se vira sozinho, só que ele tem a impressão, ele tem uma crença de que ele sabe tudo. É ou não é verdade? O adolescente se acha que sabe tudo. E aí você como líder precisa deixar que ele faça as coisas, mas que ele aprenda com o erro. E quando ele erra, você precisa não xingar, não descascar, você precisa apoiar. É assim que nós educamos um adolescente, com suporte, com apoio. Você precisa deixar que ele faça as coisas sozinho e quando ele errar, você dá suporte, você dá apoio. Aí você ajuda a amadurecer aí o teu colaborador. É a mesma coisa. E por fim nós temos o M4, o nível de maturidade 4, que nessa mesma analogia são os adultos. O que são os adultos? Os adultos eles têm mais independência, agora eles sabem fazer as coisas, sabem fazer as suas escolhas, eles trilham o seu próprio caminho. E o colaborador adulto, ele precisa o quê? De autonomia para fazer as coisas, você precisa delegar as coisas, você precisa como líder desafiar ele para fazer coisas novas. E é fundamental que você enxergue na sua liderança esse nível, esses 4 níveis e entenda dentro da tua equipe em qual nível está cada pessoa. E ao dar feedback, você respeite o nível que a pessoa está, com o compromisso de cada vez mais transformar o bebê numa criança, a criança num adolescente e o adolescente num adulto. Você precisa transitar aí nesses 4 níveis. É fundamental que você tenha como líder essa consciência, inclusive no momento de dar o feedback. Porque se você não tiver, você vai continuar. Eu acompanho muitas equipes ali, bebês, porque líder não permite que cresça. Ou muitas equipes crianças, que não, o líder não está permitindo que ele faça as coisas sozinho e erre para aprender. Então toda hora tem que ficar pedindo aí para o líder se pode fazer isso, se pode fazer aquilo, se pode. Precisa do microgerenciamento aí do líder, porque não tem a autonomia maior de fazer as coisas sozinho. Então o teu papel como líder é migrar em cada um desses níveis e fazer com que a tua equipe, os teus colaboradores
se tornem adultos, tenham autonomia para fazer as coisas, que você possa delegar as coisas e eles façam. E você vai fazer isso com feedbacks, com essa ferramenta aí que eu ensinei para você. Então, Thales, eu não sei se tu tá aí assistindo essa live, mas é assim que a gente consegue criar a maturidade aí nos colaboradores, entendendo o nível de cada um e respeitando o tempo para migrar. Quando que eu sei, Luana, qual é o tempo que um bebê se torna criança, uma criança adolescente, um adolescente adulto? É teu feeling. É teu feeling como líder que vai te dizer isso. São os resultados que ele está te apresentando que vão te dizer o tempo certo que ele já migrou de um nível para outro. Mas você precisa estar atento e dar feedbacks com esse compromisso aí de amadurecer as pessoas aí da tua equipe. Ficou claro isso para vocês, gente? Deixa eu ativar aqui os comentários. Conseguiram entender isso? Muito sentido. Ah, que bom. E ainda, pessoal, tem um outro que eu só vou... Outra variável também que é bem bacana, pessoal, para um líder entender e que hoje não dá tempo de eu falar e nem estava aqui no nosso conteúdo, mas que está dentro da Maratona do Líder com planilha para vocês, com ferramenta para vocês fazerem com vocês, com toda a equipe, organizar o mapa da equipe de acordo com o nível de comportamento de cada um, é o perfil DISC. Gente, isso faz toda a diferença para vocês darem um feedback. Entender se a pessoa é mais dominante, se a pessoa é mais comunicadora, se a pessoa é mais planejadora ou analista, vai fazer com que você tenha clareza na forma como você faz a abordagem com ela. Porque, por exemplo, a pessoa que é mais dominante, a executora, você tem que ser prático, você tem que ir direto no ponto, não pode dar rodeio, é papum. A pessoa comunicativa, você tem que cuidar mais com aquilo que você fala, porque ela se dói, ela leva para o lado pessoal, ela é mais emocional. A pessoa planejadora, você precisa falar as coisas com calma, você precisa falar as coisas com cautela, num ritmo mais lento, porque ela é assim, ela é mais paciente, ela é mais calma. Para ela entender e mudar e gerar uma mudança, você precisa falar as coisas de uma forma mais calma, mais devagar no ritmo dela. Já a pessoa conforme, a pessoa analista, você tem que explicar nos mínimos detalhes o fato que ela fez errado, o impacto que isso dá lá no ambiente para que ela interprete e entenda isso. Porque ela é mais detalhista, mais crítica, ela precisa de precisão aí nas informações. Então a forma como você conduz um feedback depende muito do nível de maturidade aí da pessoa, do perfil comportamental dela, do quanto ela está aberta já, quanto ela tem um mindset preparado para receber aquela informação, e é sua responsabilidade como líder conduzir tudo isso. Tanto o seu preparo aí na cultura de dar e receber feedback, isso é sua responsabilidade. O fato de dar feedback com constância, mostrar para as pessoas o quanto isso pode trazer de retorno positivo quando você está ajudando ela a evoluir e melhorar. A Marina tá me dizendo aqui, adoro, diz que Marina fez engaje, que bom que isso te ajudou, Marina, fico muito feliz. E também esse nível de maturidade aí dos colaboradores faz todo sentido para que você tenha uma melhor desenvoltura e abordagem no momento de dar um feedback. Gente, a gente tá chegando aí para os 5 minutinhos finais da nossa live. Eu quero que vocês digam aí se fez sentido, se valeu a pena esse conteúdo. Eu quero convidar vocês aí para participar das minhas próximas lives. Na segunda-feira, toda segunda-feira às 20 horas tem live. Segunda-feira vai ter um tema muito especial, tá, gente? Eu dediquei hoje, inclusive à tarde, lendo, analisando aquela pesquisa que tá rolando lá nos stories do meu Instagram. Quem respondeu já me trouxe muita ideia, muita sugestão para eu trazer os conteúdos para a Maratona do Líder. Se você aí não respondeu ainda, por favor, vai lá e responda essa pesquisa para mim, porque vai contribuir para que eu traga os feedbacks, os conteúdos ideais
para ajudar você durante a Maratona do Líder. E na segunda-feira eu vou fazer uma live especial voltada para quem é mulher, para quem é líder, para quem é gestor. Eu vou falar sobre os desafios da liderança para mulher. Então é um papo entre mulheres para nós nos fortalecermos como líder, falar sobre os desafios que nós enfrentamos e como nós podemos olhar para esse cenário de uma forma ainda mais positiva e ser essa referência para o resto da nossa equipe, tá? Então segunda-feira às 20 horas tem uma live comigo e na quarta-feira, gente, eu ouso dizer que vai ser uma das lives mais fantásticas que eu já fiz, porque tem um convidado que já tá batendo, pulsando no meu coração mais forte só em pensar. Eu não vou falar para vocês agora, só coloquem na agenda. Quarta-feira da semana que vem, às 20 horas, também tem live. Então, toda segunda e quarta-feira venho trazer conteúdos para vocês aqui. Eles estão precedendo a Maratona do Líder, que vai acontecer de 25 a 31 de maio, uma semana inteira, gente, de aulões. Esse foi só um pedacinho. Essa semana vai ser aulões mesmo, de muita ferramenta que eu vou entregar aqui para vocês, tá bem? Quem teve algum insight, quem teve algum aprendizado, tira print e deixa eu colocar aqui a frase final que eu trouxe para vocês. Vou precisar desativar aqui os comentários um pouquinho. Essa é a minha frase final, tá, pessoal? E que mais faz sentido, eu aprendi ela com um mentor, um amigo, um profissional que para mim me inspira muito em todo o meu trabalho, que é o Eduardo Teva, mas na verdade essa frase é da Madre Teresa de Calcutá. Você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa sem deixá-la melhor ou mais feliz. Isso tem tudo a ver com feedback, gente. Quem assistiu alguma palestra, eu sempre falo isso. Por quê? Você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa sem deixá-la melhor ou mais feliz como líder. Como você pode deixar uma pessoa melhor, líder? Dando elogios, validando o que a pessoa faz bem. Como você pode deixar uma pessoa melhor, mais feliz? Melhor é dando feedback, dizendo onde ela pode melhorar. Como você pode deixar uma pessoa mais feliz? Dando elogios, reconhecendo, validando o trabalho que ela faz bem feito. Então, gente, lembrem dessa frase que é linda. Aprendi com o Teva, uso como inspiração sempre nas minhas palestras e que você seja também esse canal que faz as pessoas se tornarem melhor através do feedback que você dá e mais felizes com o teu reconhecimento, com a tua validação, com a forma onde você leva a luz mostrando que elas estão fazendo bem feito e que pode servir aí de inspiração para o resto da equipe. Gente, muito obrigada. Deixa eu fechar aqui agora porque eu quero ver vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho. Muito obrigada aí pela presença de todos vocês, gente. Foi muito, muito, muito especial. Eu adorei ter vocês aqui comigo. Eu dei de coração essa aula e é o que eu disse, tá só precedendo uma semana incrível aí de conteúdos que vai ser a Maratona do Líder que tá por vir. Coloquem aí na agenda, vai ser muito especial. Gratidão aí pela presença de cada um de vocês. Se vocês tiverem algum insight, se vocês tiverem alguma ideia que vocês aprenderam de conteúdo e que vocês vão colocar em prática agora, no finalzinho dessa live, já amanhã com a equipe, me marquem lá nos stories. Fica esse compromisso de vocês me marcar lá nos stories com o print da tela, com a ideia, com o insight, acima de tudo, com uma nova ação, tá? Porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então faça, aplique aquilo que você aprendeu aqui nessa live e vem comigo nas próximas. Gratidão a todos!